Oiê, aqui é a Jana, esse é o canal Jana Librano. Hoje é o 13º dia do MLM 2018, o mês da leitura mágica, e no dia de hoje eu li o livro Histórias de Ciúme Patológico, Identificação e Tratamento, do Dr. Geraldo José Baloni. E meu Deus, que livro bom, muito, muito, muito bom. É um livro diferente, ele tem 114 páginas. E por que eu digo que é um livro diferente? Porque é um livro sobre estudo de caso, no caso, histórias de ciúme, estudo sobre ciúme. Então, o que vai acontecer nesse livro é que o Dr. Geraldo vai falar sobre pacientes dele, de uma forma anônima, claro, pacientes reais, então ele vai dar breves descrições do caso de cada pessoa e vai pegar essas descrições para exemplificar os tipos de ciúme que ele está descrevendo no decorrer do livro. É um livro bem interessante porque o ciúme não é visto como uma doença pela maioria das pessoas, mas ele pode sim ser uma doença perigosíssima, ainda mais no Brasil, que é um país que tem um índice, por exemplo, de feminicídio tão grande, e muito desse feminicídio é causado pelo ciúme, violência decorrente de ciúme excessivo, ciúme patológico e diversos outros tipos e classificações de ciúme, claro que também agregados a alcoolismo, problemas mentais e mais diversas outras causas inimagináveis, assim como o número de casos, o número de motivos para que o caso ocorra também são dos mais variados possíveis. Então, esse livro eu achei interessantíssimo. Eu me interesso muito por esse tema, pela psicologia humana, particularmente pelo ciúme, né? O ciúme que é uma coisa que não é discutida, não é muito difundida como uma doença, mas muitas vezes pode ser sim uma doença. Tem muita gente que considera o ciúme como algo extremamente normal. Mas até que ponto isso é normal? E outra pergunta, é realmente normal ter ciúme? Ou o fato de ter ciúme já mostra uma insegurança da pessoa? Ou o ciúme apimenta a relação? Não sei, são diversas questões, né? E esse livro me trouxe muitas respostas, mas também me trouxe muitas dúvidas. Mas mesmo assim, é um livro muito, muito, muito interessante. Muito bem escrito também. O livro flui muito, né? Apesar de ser um tema bem diferente e se tratar de um estudo de caso, mais ou menos, sendo um livro assim mais científico, é um livro que funciona como um romance no sentido de que a leitura corre muito rápido e você fica interessado para saber o que vai acontecer depois, mesmo não sendo uma história linear com protagonistas, daquele tipo de história que a gente já tem como definição na cabeça. É um livro diferente, único e extremamente interessante. Eu acho que ele vai ser particularmente interessante para, claro, quem estuda psicologia ou quem se interessa pelo assunto, mas de uma forma geral é um livro muito interessante para todos os tipos de pessoa, porque todo mundo, acredito que ou já viveu, ou já viu, ou já teve que lidar com alguma situação de ciúme. Então é bem, bem interessante mesmo. Os capítulos são divididos por temas gerais, assim. Primeiro ele dá uma contextualização do que é o ciúme, de acordo com várias fontes. Ele tem muitas fontes nesse livro. No final é uma página inteira de referências que foram citadas no decorrer dele. Então é um livro muito bem embasado e muito interessante, né? Tô me repetindo. Eu vou citar duas frases que falam no começo. Sobre o que é o ciúme, né? Porque o autor, no começo, na apresentação do livro, ele fala que as pessoas não consideram o ciúme muitas vezes como uma doença, como algo que afeta a vida delas, porque elas realmente não acham que isso pode ser uma doença, que isso pode afetar a vida delas negativamente. E ele dá um exemplo que quando, alguns anos atrás, teve uma mulher com cleptomania numa novela, os casos, os pacientes que procuraram o consultório dele, por exemplo, para falar que tinha essa doença, aumentou muito. Não porque a novela influenciou as pessoas a serem cleptomaníacas, mas porque as pessoas, ao vendo aquele exemplo na tela, se reconheciam como cleptomaníacas.
E logo na introdução do livro ele já diz que, apresentando academicamente as facetas do ciúme não normal, pretende-se aqui orientar as pessoas portadoras ou vítimas desse sentimento, mostrando que o problema não existe apenas naquela pessoa ciumenta que se vê em filmes, novelas, romances ou conhecidas distantes, mas como um sentimento de ocorrência universal. Ou seja, o grande objetivo do autor com este livro era mostrar para as pessoas que aquilo que elas estão sentindo, que aquilo que elas vivem, ou aquilo que elas passaram, não é uma coisa simplesmente normal, não é uma coisa corriqueira, e também não é uma coisa que só acontece com as pessoas distantes, só acontece com um outro, mas que pode muito bem acontecer com qualquer pessoa, como acontece, né? Então, é um livro muito interessante por isso. Ele vai direto ao ponto, sabe? Não tem aquela distância da linguagem científica, não. É um livro muito simples de se ler e ele vai direto ao ponto. É bem interessante. Outra parte que ele pergunta quem são os ciumentos, é o nome do capítulo. Aí ele fala: há pessoas sensatas e com boa reputação social que enlouquecem sigilosamente por dinheiro, prestígio, medo, vaidade, etc. Pode ser muito perturbador descontrolar-se e sucumbir também pelo amor e pelo ciúme. Aquela questão, aqui nesse parágrafo em específico, ele está falando sobre que as pessoas não assumem aquilo que são, né? Existem pessoas avarentas, existem pessoas mentirosas, existem todo um tipo de pessoas que não se comportam de acordo com as normas que regem a sociedade. E essas pessoas não assumem o que elas são, porque elas sentem vergonha de uma certa forma daquilo que elas fazem. E o ciumento também entra nessa mesma categoria. Claro, aquele ciúme obsessivo, aquele ciúme patológico. Enfim, é um livro interessantíssimo, mesmo. E eu gostei muito e abriu na minha cabeça mais um leque de novos livros, né, sobre psicologia, que eu não costumo ler muito, não tenho muito, e que provavelmente agora eu vou dar uma procurada, porque é muito interessante. Uma coisa que eu quero destacar por último, mais uma coisa, né, é a capa do livro, que eu achei lindíssima, lindíssima. É bem assim, direta, bem pesada, que retrata, eu acredito que seja uma representação do ciúme, no ponto de o ciúme se tornar tão obsessivo que você quer aquela pessoa de qualquer forma e quando você não pode possuí-la, você simplesmente quer que ela desapareça. Então na cena tem um homem sendo literalmente apedrejado, despedaçado com as mãos de várias mulheres. Eu acho que dá pra ver aqui a capa. Bem bonito, né? Eu achei uma excelente alusão ao que o livro representa. É claro que o ciúme não ocorre apenas das mulheres, ocorre de ambos os sexos, ocorre até entre os animais. Então, o ser humano é mais um dos que tem esse poderoso sentimento, né, que pode literalmente acabar com a vida das pessoas e que acaba muito. Então, é algo para se notar. Esse livro é de 2010 e ele apresenta uma taxa de índice de como o ciúme é uma das causas para violência doméstica. E os números já são altíssimos em 2010, imagina hoje, né? 8 anos depois. Então, são muitas coisas a se considerar. Um excelente livro, de fato. No 14º dia, sim, 14º dia, eu vou ler O Homem Nu, do Fernando Sabino, que é uma coleção de crônicas do autor. Isso mesmo, crônicas. Para mim vai ser uma releitura apenas do Homem Nu, todas as outras vão ser inéditas. É isso aí. Esse foi o vídeo. Até mais. Tchau!